Amém. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Quero expressar a minha alegria de estar aqui com vocês, nessa amada igreja, primeira igreja batista de Iguaí. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gamaliel, né? Tivemos ali juntos na assembleia, né, da Associação Itapetiguense. Foi uma bênção estar ali, ouvir, né, tantas coisas boas que Deus está fazendo em muitos lugares. Foi uma bênção estar ali ouvindo o pastor Diogo Carvalho, que é uma bênção de Deus em nossas vidas, uma inspiração para todos nós. Nós louvamos a Deus por tudo isso. Como o pastor Gamaliel aqui falou, eu estou pastoreando, né? Estou pastor ali na primeira igreja batista em Jordânia. Quem conhece Jordânia aqui? Tem uma irmã ali que conhece Jordânia, louvado seja Deus. Jordânia é uma cidade abençoada pelo Senhor, né? Nós estamos ali já à frente daquela igreja, já vai para 7 anos, e Deus tem feito coisas maravilhosas naquele lugar, através de um povo que entendeu a visão de discipular, a visão de Deus para a igreja, que é multiplicar discípulos, né? Eu vim acompanhado com a minha linda esposa, Eliara. Fique de pé, por favor, minha esposa. Isso, né? A Rutinha está ali na salinha das crianças, mas também veio com a gente uma discípula muito amada, uma ovelha muito querida, a irmã Flávia. Fique de pé, irmã Flávia, para o pessoal te conhecer. Isso, a irmã Flávia, a gente vai falar dela aqui, né? Também, que a irmã Flávia tem sido uma bênção de Deus ali na nossa comunidade de fé. Então, sem mais delongas, eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos juntos lermos a palavra de Deus. Atos, capítulo 8. Quem encontrou, fala amém. Quem ainda não encontrou, fala estou procurando. Então é sinal que todos encontraram, né? Diz a palavra do Senhor: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. A igreja estava onde aí? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando aonde? Pelas casas. A igreja estava onde? Nas casas. Saulo, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, falando de futebol, falando de política, falando de novela, isso, pregando a palavra de Deus, né? Diz o texto. E aí, versículo 5 vai dizer: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha o que acontecia. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E o versículo 8, o que é que diz aí? E houve grande alegria naquela cidade. Que texto, irmãos, que texto. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, Ele fala algo muito interessante a todos nós, a igreja do Senhor.
E ele diz que nós iríamos receber o poder, e nós então seríamos o quê? Testemunhas do Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foi isso que Jesus disse ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Só que quando nós chegamos aqui, é algo muito interessante que nós encontramos aqui neste texto. Porque quando nós lemos a Bíblia, e especificamente Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que Atos, capítulo 1 até o 7, nós vamos perceber que a igreja do Senhor estava crescendo, estava discipulando, estava vivendo milagres, estava vivendo maravilhas, mas a igreja estava em Jerusalém. O texto fala isso para nós, que naquele dia a igreja ali levantou uma grande perseguição e a igreja estava em Jerusalém. Só que o plano de Deus para a igreja não é só Jerusalém. O plano de Deus para a igreja é até os confins da terra, até os confins da terra. Este é o plano de Deus para a igreja. Só que a igreja estava ali enclausurada, estava vivendo milagres, estava crescendo, estava discipulando, mas estava em Jerusalém. E aí o que Deus faz? Deus envia então uma perseguição. O texto bíblico diz que naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja do Senhor que estava em Jerusalém. Deixa eu te fazer uma pergunta. A perseguição, ela é boa ou ruim para a igreja? É uma boa pergunta, não é verdade? Eu penso que esses irmãos, talvez, não sei, estivessem ali acomodados. Deus então envia a perseguição. E o que acontece depois que acontece ali a perseguição? Diz o texto: e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões, olha só, da Judeia e Samaria. Lembra de Atos 1:8? Então aqui está se cumprindo a palavra de Deus. Ei, a palavra de Deus, ela se cumpre na vida da igreja. A palavra de Deus, ela se cumpre na vida da igreja. E aqui, através da perseguição, a igreja é dispersa. E a igreja agora vai para a Judeia e vai para a Samaria. Fazer o quê? Anunciar a palavra. Anunciar a palavra do Senhor. O texto fala isso a nós. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e trancava na prisão, encerrava na prisão. Mas o texto fala de um discípulo chamado Filipe. E o texto diz que extrementes, os que foram dispersos, ia pregando a palavra por toda parte, em todo lugar, o povo ali saiu ali anunciando a palavra do Senhor. Aí vai dizer que este homem chamado Filipe, ele foi para Samaria. Nós sabemos aí da briga entre judeus e samaritanos, mas Filipe, ele desceu a Samaria e ali ele anunciava Jesus o Cristo. Ele anunciava Cristo, e quando a igreja anuncia Cristo, coisas extraordinárias acontecem. Quando a igreja anuncia a palavra do Senhor, coisas maravilhosas acontecem. O texto fala sobre isso, meus queridos irmãos. O texto diz que quando Filipe anunciava Cristo, quando Filipe pregava Jesus, anunciava Jesus, o Filho de Deus, as multidões unânimes atendiam, né? As multidões unânimes atendiam as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Coisas maravilhosas, pastor Gamaliel, estava acontecendo ali naquele lugar. Coisas extraordinárias estavam acontecendo ali naquele lugar. Diz o texto que os espíritos imundos, os espíritos imundos de muitos possessos, saíam gritando em alta voz. Então vidas eram libertas do poder do inimigo. Vidas eram libertas do poder de Satanás. Só Jesus pode fazer isso, irmãos.
mas Jesus quer usar você. Jesus quer usar a igreja do Senhor Jesus, a igreja dele. O texto ainda diz que muitos paralíticos e coxos foram curados. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, igreja do Senhor? Você está entendendo a importância de vivermos como discípulos de Jesus, que anuncia a palavra, que pregue a palavra? E aí o texto vai dizer que houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Penso eu que aquela cidade era uma cidade triste, pastor Gamaliel. Penso eu que aquela cidade era uma cidade triste. Mas Jesus chegou, a luz chegou. E quando a luz chega, quando Jesus chega, ele transforma a tristeza em alegria. E foi isso que aconteceu aqui. E aí, meus queridos irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu quero compartilhar aquilo que Deus está fazendo em Jordânia. Nós temos a plena convicção que é o Senhor que está fazendo. Não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Agora, Deus, coloque isso no seu coração. Deus, ele usa pessoas simples. Deus, ele usa pessoas improváveis para realizar feitos poderosos, feitos grandiosos, feitos maravilhosos. Filipe era um improvável, era uma pessoa simples, e Deus estava usando Filipe para realizar algo maravilhoso. Então o texto, pede Babu para mim, pastor, por favor, da grande comissão, que está lá em Mateus, capítulo 28, os versículos ali do 18 em diante. Jesus, ele vai dizer algo para os discípulos. Jesus, ele reúne os discípulos e ele disse a eles: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma promessa de Deus para nossas vidas, uma promessa de Deus para os discípulos de Jesus. E aí, meus queridos irmãos, nós precisamos entender este texto. Nós precisamos que Deus, ele chamou a igreja existe neste mundo para uma missão muito especial. E a missão é qual? A missão de fazer discípulos. Nós existimos neste mundo com essa missão de fazer discípulos para o Cristo de Deus. E ali está o texto que nós acabamos de ler. Essa aí é a nossa igreja, Jordânia, a nossa cidade, uma cidade pequena. Jordânia é uma cidade pequena onde tem ali 10 mil habitantes, 10 mil e um pouquinho habitantes. 1.000 habitantes está em Ribeira do Capinhaçu, onde nós plantamos ali uma igreja. Lá tem um pastor lá pastoreando essa igreja. 500 habitantes estão em Vila do Estrela, e o restante estão em Jordânia. E como eu falei, Deus tem feito algo maravilhoso ali. E Deus, ele usa pessoas improváveis para realizar feitos grandiosos, feitos poderosos. E eu sou um desses improváveis. Muito novo, eu comecei a trabalhar em um bar, cerca de 12, 13 anos. E ali naquele bar eu vi muitas coisas ruins acontecerem. Porque ali era um ambiente propício para a ação do inimigo, para a ação do diabo. Era um ambiente propício. E ali, naquele lugar, eu vi muitas famílias serem desfeitas. Ali naquele lugar, eu vi muitos casamentos serem destruídos. Mas ali naquele lugar, eu também vi a glória de Deus na minha vida. Porque foi naquele lugar, naquele ambiente,
onde o inimigo tinha total liberdade. Foi naquele lugar que eu conheci Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Deus enviou alguém para falar de Jesus para mim dentro daquele bar. E ali eu conheci Jesus, através de um RD, de um relacionamento discipulador. E aí, meus irmãos, eu lembro muito bem, uma irmã na nossa igreja chamada Ermar, uma senhorinha de oração. E a irmã Ermar, ela chega para mim, eu me converti, mas ainda trabalhando no bar, e a irmã Ermar chega e fala: eu estou orando para Deus te tirar deste lugar. E quando um crente de oração ora, meu irmão, Deus ouve e Deus responde. Aproximadamente 2 meses, Deus me tira daquele lugar e me coloca em uma loja de imóveis, para trabalhar em uma loja de imóveis. Ali, meus queridos irmãos, passaram por mim 7 pessoas. Falei de Jesus, evangelizei e discipulei todas as 7. Das 7, 5 aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguns foram embora. Jordânia é uma cidade pequena e muitos vão embora procurar emprego. Mas hoje está conosco ali uma menina chamada Fernanda, que juntamente com a irmã Flávia é líder do departamento infantil e líder também de pequeno grupo de crianças. E a irmã Fernanda, assim como a irmã Flávia, também tem feito um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Então eu entendi ainda o porquê Deus me colocou ali. Deus me colocou naquele lugar para que eu pudesse fazer discípulos. Sabe aquele trabalho onde Deus te colocou? Você estar ali com uma única causa. Deus te colocou ali para você fazer discípulos. Deus te colocou ali para você se relacionar de forma intencional com pessoas e falar de Jesus para essas pessoas. Então, fiquei muito feliz quando vi aqui, nós trabalhamos ali com essa visão de Deus para a igreja deste tempo. A visão de igreja multiplicadora, que é uma visão intencional de multiplicação, e ela está baseada em princípios. Princípios que são bíblicos. Princípios que nós encontramos na palavra. Princípios que nós encontramos em uma igreja que vivenciou algo extraordinário, que é a igreja de Atos, a igreja primitiva. É o princípio da oração, é o princípio da evangelização discipuladora, é o princípio da plantação de igreja, da formação de liderança e da compaixão e graça. Então, através destes princípios, pastor Gamaliel, Deus tem feito algo extraordinário, poderoso, exponencial em Jordânia, uma cidade pequena. Então nós temos ali a compaixão e graça. Nós temos um projeto. Nós temos um tempo, mas nós vamos iniciar agora, novamente no 2º semestre. Mas este projeto nós chamamos de Sopa do Amor. Todos os sábados, algumas famílias vão à igreja para pegar a sopa, para receber ali o pão físico. Mas muito mais do que isso, elas vão ali também para receber o pão espiritual. São famílias que precisam de cuidado. São famílias que precisam serem discipuladas. São famílias que precisam ouvir de Jesus, ouvir a palavra de Jesus. Então este é o intuito deste projeto. E nós, ali são algumas vasilhas que nós ganhamos, nós abençoamos essas famílias. E no dia que nós entregamos essas vasilhas, foi algo muito interessante. Porque as famílias subiam a ladeira, desciam a ladeira, ia para uma rua, ia para outra com esse baldinho, e a cidade, como é pequena, ela quis saber o que era aquilo. O que está acontecendo, que pessoas estão de um lado para outro carregando um balde, e aí a cidade toda soube que era um projeto social lá da primeira igreja batista, que estava atendendo famílias carentes, famílias necessitadas. E isso caiu na graça da cidade. Nós realizamos ali alguns cultos durante o ano para essas famílias. Famílias carentes, não só do pão físico, mas principalmente do pão espiritual. Nós realizamos o culto das mães, o culto dos pais e o culto de Natal. E um destes cultos, nós tivemos a graça de colher frutos para o Senhor Jesus. 16 vidas aceitaram Jesus.
vidas que precisam de Jesus, vidas que precisam serem discipuladas, vidas que precisam serem alcançadas para o Senhor Jesus. Só que a gente precisa ter intencionalidade, irmãos. A gente precisa ter intencionalidade. Uma igreja multiplicadora, ela é intencional. E nós não queremos apenas ganhar aquele povo da sopa para Jesus. Nós queremos ganhar também aquelas pessoas que patrocinam a sopa. Porque como caiu na graça da cidade, nós tivemos a alegria de alguns comércios patrocinar a sopa. De alguns comércios nos ajudarem neste projeto. E ali nós estamos lá. De vez em quando nós vamos lá no comércio, orar por aquele comércio, orar por aquele povo, porque nós também queremos alcançar essas vidas. Nós também queremos alcançar os comerciantes, aquelas pessoas que trabalham ali para Jesus. Então são 70 famílias, cerca de 640 pessoas, carente da graça de Deus. Ore por este projeto, irmãos. Ore para que nós, agora no segundo semestre, retornemos com este projeto. 640 pessoas, famílias com 10, famílias com 5, famílias com 12, família de muita carência espiritual. E aí, como nós temos cuidado dessas pessoas? Nós temos usado os nossos pequenos grupos. Eu sei que aqui, essa igreja, 4 pequenos grupos, louvado seja Deus. Nós começamos lá também assim, irmãos. Nós começamos com 3 pequenos grupos que se multiplicaram e foram se multiplicando. E hoje, os irmãos mais à frente vai ver quantos pequenos grupos nós temos ali na nossa igreja. Mas começamos com pouco. Mas seja intencional. Seja intencional. Então nós temos usado os nossos pequenos grupos aqui, são os pequenos grupos de criança. A irmã Flávia é uma das líderes do PGM infantil. O PGM infantil já multiplicou algumas vezes e nós temos ali dentro da nossa cidade 4 pequenos grupos de crianças. Nós temos pequeno grupo de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, mistos. São 24 pequenos grupos, irmãos. 24 casas abertas. Proclamando Jesus, que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus transforma. Então nós temos usado os nossos pequenos grupos. Uma igreja com PGMs ativos é uma igreja que faz discípulos como Jesus ensinou. Jesus nos chamou para isso. A igreja existe para fazer discípulos. Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos. Então a primeira igreja batista aqui de Iguaí, estar aqui nessa cidade para fazer discípulos, para ganhar a cidade para Jesus, para ganhar o dono do comércio, para ganhar aquela pessoa que está lá na feira. Essa igreja existe para fazer discípulos. Então nós, irmãos, temos entendido isso. Essa é uma parte da nossa liderança. Nossos líderes de pequenos grupos, nos reunimos ali para comer junto, para orarmos e para traçarmos estratégias, porque nós pensamos o quê? Nós queremos ganhar a Jordânia para o Senhor Jesus. Nós queremos ganhar a nossa cidade para Jesus. Então uma igreja que serve é uma igreja que mostra o amor de Cristo. E ali, irmãos, nós temos também o projeto Casas. Todo ano, pastor Gamaliel, de aniversário da igreja, nós fazemos uma ação social para a comunidade, para abençoar a cidade. E aqui, creio que tem uns 2 anos, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a ação foi para essa senhorinha aí. Essa senhorinha, ela pega a sopa e chega até a nós um sonho dela, de construir a calçada da sua casa. A calçada dessa senhorinha era alta e ali ela já tinha tomado algumas quedas ali. E chega a nós este sonho. Recursos não tínhamos, mas nós temos um Deus poderoso, um Deus que a qual nós podemos falar como Pedro falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então nós, com muita fé, nós fomos para ali,
cavar ali e colocar alguns blocos. E quando a igreja se mobilizou, deu passo de fé para isso, o que aconteceu? Deus enviou os recursos. Deus enviou pessoas para colaborar, para contribuir com essa missão, com essa obra. Quando nós nos levantamos, quando a igreja deu este passo de fé, meu irmão, chegou pessoas, estão precisando de quê? Eu vou doar isso, eu vou doar isso aqui. Por fim, chegou uma pessoa lá e falou assim, o que precisar aí, eu vou doar tudo. Eu vou doar tudo. E aí, meus irmãos, nós começamos. E através da fé e da ação de Deus, e mobilizar coração para contribuir ali, nós conseguimos fazer muito mais do que a calçada. Nós fizemos ali uma areazinha, nós fizemos ali uma breve reforma na casa dessa senhora, uma ação de compaixão e graça. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que vive a compaixão e graça de forma prática. É uma igreja que vive a compaixão e graça. Meus irmãos, e nós, no dia de entregarmos a casa para essa senhora, nós fizemos um culto de ação de graça, para agradecer a Deus pelo que Ele tinha feito na nossa vida como igreja e na vida daquela irmã ali, da dona da casa. E nesse dia foi algo muito interessante, porque tinha um bar à frente, e eu me lembro muito bem que eu fui ali, pedi ao Senhor para abaixar o som do bar. Cheguei ali com muita educação e pedi, será que o Senhor pode abaixar o som só um pouquinho para a gente realizar o culto ali? E eu me lembro das palavras dele, não vou abaixar o som não, eu vou fechar o bar aqui, as cadeiras estão aqui, você pode usar. E lá, aquelas cadeiras amarelas foram do bar, que a gente usou ali para louvar e agradecer a Deus. Terminando do culto, fui lá, agradeci a Deus, orei por aquela família, orei pelo dono do bar ali, abençoei aquelas vidas ali, porque nós precisamos fazer isso como igreja. Nós precisamos fazer isso como igreja. E aí, meus irmãos, esse aqui foi o ano passado, nós levantamos vários pacotes de fraldas geriátricas e doamos ali para uma casa de saúde que tem na nossa cidade. Então, todo aniversário da igreja, nós fazemos uma ação social para abençoar a comunidade. Uma igreja multiplicadora é uma igreja discipuladora, irmãos. O versículo 5 do texto que nós lemos, o texto vai dizer para nós, versículo 5, disse o texto, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Aí eu fico pensando, Filipe, discipulando vidas, falando de Jesus, propagando o evangelho, mas discipulando pessoas, discipulando vidas. E aqui, meus irmãos, nós temos ali feito relacionamentos discipuladores. Grande parte dos líderes da nossa igreja tem feito relacionamento, e isso tem, irmãos, isso tem gerado frutos para a glória de Deus. Não tem como a igreja fazer discípulos sem viver relacionamentos. Não tem como, irmãos. Não tem como. E ali nós temos vários dos nossos líderes fazendo o que nós chamamos ali de RD. Ali está a Flavinha. A Flavinha, no ano passado, se eu não me engano, 3 vidas ao batismo, discipulada pela irmã Flávia. Uma discípula muito abençoada, que tem entendido a missão de fazer discípulo e tem cumprido essa missão a qual Jesus a deu. Então, se queremos discípulos saudáveis amanhã, nós precisamos investir em relacionamento intencional hoje. Ali são alguns RDs. Este rapaz aqui é uma história muito linda. O Marvio e o Isaías. O Marvio, eu lembro como hoje, dia 10 de maio, o Marvio, nós ganhamos a irmã, ganhamos a mãe. E o Marvio, então, dia 10 de maio, ele chega para mim e fala assim: pastor, eu vejo a alegria na minha mãe, eu vejo a alegria da minha irmã, eu vejo o cuidado da igreja para com elas.
E eu quero essa alegria também, pastor. Vem aqui orar por mim. Eu já estava orando, nós já estávamos cuidando da família. E nesse dia eu fui ali, Marvel entregou a sua vida a Jesus. E ali o Marvel sendo apresentado na igreja, o Marvel sendo discipulado, o Marvel sendo batizado, servindo a Deus, está lá no louvor, adorando ao Senhor. E o Marvel já fez o treinamento de líder de pequeno grupo, né? Intencionalidade. Discípulos, eles geram discípulos. E eu falei com ele que ele precisava replicar aquilo que eu fiz na vida dele, na vida de outra pessoa. E o Marvel então replicou na vida do Isaías. O Isaías sendo apresentado, o Isaías sendo discipulado, o Isaías sendo batizado, e o Isaías está ali servindo no reino de Deus, servindo na obra de Deus. Este casal, também eu gosto de falar, porque é um testemunho poderoso, o Davi. Nós temos ali o cartãozinho, um alvo de oração, onde nós colocamos o nome de 5 pessoas. E eu peguei o meu cartão alvo em branco, e na semana que eu orei a Deus, Deus, mande as pessoas para que eu possa viver relacionamento discipuladores. E naquela mesma semana, meus irmãos, o Davi bate na minha porta, no portão lá da nossa casa. Logo pela manhã, umas 7 horas, ele estava vivenciando algo, a gente cuidou do Davi, ajudou o Davi, mas eu lembrei da oração que eu tinha feito. E Davi foi o primeiro nome que eu coloquei ali naquele cartão alvo de oração. Primeiro nome. E aí eu comecei um processo discipular com o irmão Davi. Só que a Camila, a esposa do Davi, ela não gostava de crente. Ela falava para todos ouvirem que ela não gostava de crente. Alguns irmãos, algumas irmãs foram lá na igreja e ela fechou a porta na cara, né? Não recebeu. Mas aí eu ia, irmãos, de forma intencional na casa do Davi, orar pelo Davi. E ali orava, Camila estava lá no quarto e eu falava, Deus abençoe essa família, abençoe a Camila, abençoe essa família, orava por eles. E a Camila então começou a sair do quarto, vir para a porta, vir para o sofá, participar do discipulado. A Camila aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, meus irmãos, eles não eram casados. E no discipulado a gente trata esses assuntos, a gente cuida destes assuntos. Falei com eles que eles precisavam casar. E aí eles casaram, para a glória de Deus. Ano passado, outubro do ano passado, eles casaram. E estava faltando algo aí, não é verdade? Faltava o que aí? O batismo. E o ano passado eles desceram as águas para a glória de Deus. Relacionamento de discipuladores. Jesus não formou discípulos com eventos, mas com relacionamento. Jesus chama 12. Ele viu um relacionamento ali. E muitas vezes nós vamos ver Jesus com Pedro e João. Nós vamos ver Jesus com alguns discípulos, né, formando discípulos para ganharem, né, multidões. E o evangelho chegou a mim e a você por causa disso, irmãos. Então o plano de Deus é até os confins da terra. E o que eu e você, o que nós temos feito? E aí, meus irmãos, a Flavinha aí, ó. Essa aí foi a Flavinha que discipulou, né? E essas pessoas que a Flavinha discipulou ano passado, outubro, desceram as águas. E ela já está ali, né? Já tem uma que ela já terminou o discipulado, está acompanhando, vai começar com outra agora, e logo vem mais multiplicações, mais batismos para a glória de Deus. Aí é o PGM da irmã Flávia, né? Ela vai com essas crianças para a escola, para as praças, e ali fala de Jesus, anuncia Jesus. Esses aí são os meninos que eu estou agora discipulando, o Magno e o Jaelso. Em breve, para a glória de Deus, eles descerão as águas para a glória do nome do Senhor. Então, uma igreja multiplicadora é uma igreja comprometida com a formação de discípulos que fazem discípulos, gerando assim um movimento de multiplicação, né, do evangelho, de expansão do evangelho. Então, nós não podemos perder a intencionalidade. E ali, irmãos, tem algumas ações que os PGMs fazem na comunidade. Os PGMs vão em instituições orar pela cidade, clamar pela cidade. Ali tem PGM no hospital, PGM na Câmara de Vereadores, na Casa de Saúde, nas escolas, né? PGMs em muitos lugares,
falando de Jesus, na feira, nas praças, né? O PGM está ali, o PGM de crianças também estão ali, evangelizando e cuidando de pessoas. E nessas ações, aqui nós temos aqui um PGM que foi na prefeitura, e ali, meus irmãos, nós conseguimos alcançar aquele rapaz ali, ó, o César. Através dessa ação do pequeno grupo, de instituições, orar por essas vidas, nós alcançamos o César. O César, meus irmãos, só Deus na causa. Mas Deus alcançou essa vida. Deus alcançou. O César está sendo discipulado. E agora, em breve, nós iremos batizá-los. Nós iremos batizá-lo. César, ele tinha o vício do álcool. César era alguém que não conseguia vestir a blusa só. Ele pedia ajuda para as pessoas que passavam na rua. Mas Jesus mudou a história deste homem. Por quê? Porque a igreja saiu das quatro paredes e foi a uma instituição e ali conheceu o César e começou a ministrar de Jesus, falar de Jesus, e o César está ali para ser batizado para a glória de Deus. Qual é a ação que nós temos feito? Para quem nós temos pregado o Evangelho? Para quem nós temos falado de Jesus? Tem muitos Césares aqui em Iguaí. Tem muitos Césares aqui neste lugar que precisa ouvir de Jesus, que precisa ser discipulado, acompanhado e descer as águas do batismo, ali testemunhando da fé, da transformação de vida. Meus irmãos, então muitas coisas Deus tem realizado ali em nosso meio, na nossa cidade. Como nós falamos, nós temos 24 pequenos grupos. Nós temos 4 pequenos grupos de criança, e ali nós fazemos o PGzão, onde reúne os 4 pequenos grupos, e ali tem ali cerca de quase 80 crianças, irmãos. Quase 80 crianças, e a irmã Flávia, ela fala algo que eu gosto muito, que Deus as chamou não para ser as tias da salinha, mas Deus chamou para evangelizar e discipular essas crianças. E essas crianças, a nossa alegria é quando a gente ouve dos pais, ouve de professores, o quanto aquelas crianças mudaram. O quanto que aquelas crianças mudaram. Nós também fazemos das mulheres. No templo ali, quase 100 mulheres, meu irmão. Quase 100 mulheres ali reúnem no templo, porque não tem casa que comporte, né, essa quantidade de mulheres. Então elas fazem o PGzão lá no templo. Nós temos também o PGzão dos homens e os dos jovens. Esses jovens foi bem recente aí. Foi a semana passada. Não foi, irmã Flávia? Semana passada os jovens estavam lá, reunidos lá no PGzão lá. Então uma igreja com PGMs ativos é uma igreja que faz discípulos como Jesus ensinou. Volto a repetir isso, né? E aí Deus está nos dando alegria através dessas ações de RDs, de discipulado, de compaixão e graça, de vida na vida. Deus está nos dando a alegria de batizar pessoas, de cumprir com a ordenança do Senhor, uma das ordenanças do Senhor, que é o batismo, né? Então, irmãos, Deus, ele faz algo grandioso quando a igreja se levanta. Quando a igreja se levanta, Deus, ele faz algo grandioso. Eu lembro muito bem, 9 anos atrás, 10 anos atrás, a nossa igreja era uma igreja pequena, pastor Gamaliel. Uma igreja com 65, 70 membros. E através da igreja multiplicadora, e a igreja multiplicadora, nós precisamos entender que não é PGM. Igreja multiplicadora é a vivência destes princípios aqui, ó. A vivência destes princípios. É quando você, lá na rua, você vive estes princípios. É quando você, lá no comércio, você vive estes princípios. Igreja multiplicadora, ela está acontecendo. Então nós, uma igreja com 65 membros, 70 membros, olha só aí, alguns cultos nossos. O quanto que Deus nos abençoou e deu o crescimento, acrescentou os salvos
naquele lugar. As duas asas da igreja nós chamamos templo e casas. As duas asas da igreja. Nós temos hoje, irmãos, um levantamento que nós fizemos, final de 2024, 350 pessoas. As duas asas da igreja, PGM nas casas e igreja, né? As duas asas, templo e casas. Isso é o mover de Deus, igreja. O Jesus que nós servimos é um Jesus que transforma. É um Jesus que transforma. E nós vimos no texto que nós lemos. O texto vai dizer que em Samaria, multidões foram alcançadas. Multidões foram salvas. Multidões foram discipuladas através de um discípulo de Jesus chamado Filipe. E o que Deus pode fazer nessa cidade, através de vários discípulos que vão se levantar para discipular, para evangelizar, para caminhar com pessoas e para levar pessoas ao batismo. Não espere só do seu pastor. Não espere só pelo pastor. Deus nos chamou para fazer discípulos. E o fazer discípulo não é só o pastor, é para quem é discípulo. O discípulo, ele gera discípulo para a glória de Deus.